Bom dia, tudo bem por aí? Bom, aqui eu estou trazendo um tópico de análise da obra machadiana, sim, da obra do Machado de Assis, sim. Dentro de uma diversidade de tópicos que podem ser analisados dentro de suas obras, eu coloco aqui, eu acho tão interessante trabalhar com a loucura, assim, o conceito, a percepção de loucura que ele vai colocar em três das suas obras. Eu acho que, na verdade, tem em todas as obras que ele produz eh, a questão da loucura, mas aqui vamos trabalhar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e o Alienista, sim? Bom, vamos começar primeiro conhecendo um pouco desse escritor tão sucedido na literatura brasileira, mas não só vamos ver essa questão de sucesso por causa de uma literatura tão diferente que ele vai trazer, senão também pelo estereótipo que ele vai criar em base à sua origem, sim? Bom, em primeiro lugar, eu queria contar que Machado, sim, ele produz uma literatura psicológica, sim, é conhecido até fora da literatura brasileira através dessa característica e vai apresentar estilos literários próprios dele e muito pouco copiados, sim, os outros escritores não puderam copiar os estilos que ele coloca. Bom, aqui nessa imagem vocês poderão ver esse título de O Maior Nome da Literatura Nacional. Eu concordo em muitos aspectos com isso, embora seja também para um tema para debate, né? Porque cada autor, cada escritor tem as suas características que os fazem importantes, mas ele revoluciona a literatura e transpassa fronteiras, sim, por isso é que é tão conhecido fora do Brasil, sim. Em 1839, numa cidade marcada pela importância de ser capital do império e que convivia com a industrialização europeia de Rio de Janeiro, sim? Nesse contexto é que ele nasce, que ele se aproxima à literatura. Vejam só a importância de ser capital do império. Estamos falando de Rio de Janeiro, onde ele vai, sim, colocar a sua produção literária, sim? Capital do império, vejam só, um Brasil que está passando nessa transição entre monarquia e república, sim, onde a família real ainda está no Rio de Janeiro e já marca a cultura da zona, dessa zona, assim, tão cêntrica, onde já na Europa surgiram as revoltas, a Revolução Industrial e Francesa, tudo isso vai ter influência na cultura brasileira e também com a chegada dos imigrantes, sim, que vai acontecer um processo muito grande na culturização, sim. Bom, aqui eu coloco um charge, sim, um charge bem engraçado. Eu não falei, eu disse. Ele cria um estereótipo por sua origem. Sim, vejam essa imagem aqui, que é uma fotografia, e vamos aí nesse charge onde a figura de Machado de Assis, através da caricatura, sim, do desenho, ele diz: "Por que estou branco no comercial da Caixa? De vergonha da equipe de pesquisa, ué?" Sim. E vejam aqui, nessa época, vejam só, no ano 1839, onde ainda a produção literária, assim, a publicação de obras literárias estava bem estatizada, assim, os escritores tinham que ter um status para poder publicar, sim, não era qualquer um que publicava, tinha que ter um nível econômico
específico, como foi José de Alencar, que ele tinha um nível, perdão, econômico específico e ainda tinha um status social muito alto. E acontece que aparecem as produções literárias tão ricas de uma pessoa que era negra, sim? Machado de Assis, vamos voltar aí, era mulato, sim? Filhos descendentes de escravos, sim, descendentes de escravos, os avós eram escravos. Então, ele, uma pessoa negra, não podia ser, sim, ter a consideração nas editoriais, sim, ele não podia publicar. Então, o que acontecia? Colocavam ele, sim, por muito tempo e até quase a época contemporânea, colocavam ele com a pele branca, sim, apagaram a sua cor original, apagaram a sua origem. E foi assim que ele, sendo branco, ganha um espaço, sim, fora do que era a sua excelência na produção literária, assim, o que importava era a sua etnia, sim, a sua origem. Então aí tem esse jarge onde dá para colocar o que acontece. Ele diz: por que me colocam branco? Porque estou branco? De vergonha, né? De vergonha da equipe de pesquisa. Por quê? Porque não podiam colocar o Machado de Assis mulato, assim como ele era. Bom, aqui temos um pouco da sua biografia, incluso se analisarmos aqui essa fotografia, assim, já ele estando velho, que tem os cabelos brancos, assim, grisalhos, eles tentavam que todas as suas fotografias, embora na época sejam em branco e preto, né, estejam bem branqueadas, coisa de que ninguém perceba que ele era mulato. Bom, o nome dele, Joaquim Maria Machado de Assis, sim? Ele trabalhou na literatura dentro do âmbito da literatura como romancista, contista, poeta e teatrólogo, sim? Como bem diz aqui um dos nomes mais importantes, sim, da literatura do Brasil. E o crítico Harold Bloom, sim, um crítico internacional, coloca ele como o maior escritor afrodescendente de todos os tempos. E vejam só, essa crítica já é contemporânea. Hoje em dia, sim, hoje em dia a comunidade afrodescendente está muito orgulhosa porque tem um representante, mas essa representação, essa identificação dele se dá somente na etapa contemporânea, sim? Sua vasta obra inclui também crítica literária. Ele foi crítico e também tradutor. Ele mesmo foi quem traduziu as suas principais obras, para outras línguas como o francês, o inglês, o italiano. Sim? Considerado um dos criadores da crônica no país, sim, isso também para colocar para sublinhar, porque ele começa esse caminho pela produção de crônicas super boas, contos diferentes também, contos diferentes ao que estava acostumado o público, e ele dá lugar a outros cronistas que foram, a outros produtores de crônica, né, que foram muito sucedidos no Brasil, sim? Como eu falava, tradutor, sim. Ele também, que eu esqueci de contar antes, ele também traduziu obras clássicas, sim. Ele traduziu Trabalhadores do Mar para português, uma obra de Victor Hugo, e também O Corvo de Edgar Allan Poe, ele traduziu para o português para que seja conhecido lá nesse espaço, sim, nesse contexto. Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que eu mostrei na aula passada, assim, esse espaço que hoje em dia ainda continua estando vigente, onde cada escritor que ganha reconhecimento ganha uma cadeira, assim. E ele, bom, como foi seu primeiro presidente também, é que a casa ganha seu nome, porque ele é que cria e que dá esse espaço mais cuidado para os escritores na época. E bom, e que continua ainda hoje funcionando. Bom,
dentro da produção literária de Machado de Assis, sim, como acontece com muitos outros escritores, tem uma divisão em duas fases, sim. A primeira fase é ainda no movimento romantista, sim. Ele escreve e publica obras como Ressurreição, sim, A Mão e a Luva, Helena e a Iá Garcia, sim, obras com características românticas. Mas ele não teve êxito, não teve sucesso nessa fase, sim, porque não colocou aspectos que chamem a atenção dos leitores, e, mas ele ainda assim continuava tentando encontrar esse caminho à crítica social, sim? O que ele faz, ele é ir a criticar a sociedade e colocar no leitor uma visão analítica, reflexiva. E bom, o que podemos encontrar nessas primeiras obras, na sua fase romântica, é a questão da preocupação sobre a ascensão social, sim? A importância da ascensão social, como é que se dá a ascensão social, sim? Bom, mas nos interessa a sua fase realista, sim? Ele é o maior expoente realista da literatura brasileira, com a sua obra Memórias de Brás Cubas, inaugura esse movimento literário no país, sim? E bom, como bem diz aí, é nesse aspecto que ele nos interessa, pois a prosa realista pertencem às suas verdadeiras obras-primas, sim? E quando falamos de obras-primas, obras que têm detalhes bem diferentes, sim? Que marcam a diferença, fazendo a diferença com as obras românticas, que eram mais uma, sim? Nesse caso, vamos dizer a obra de Machado de Assis. Entre suas obras, porque tem um monte de obras, vamos conhecer, sim, vamos escutar mais sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Vorva, Dom Casmurro e Saúl Jacó, Memorial de Aires. O Alienista, que o conto que vocês leram, é conto, por isso que não aparece nesse sim formato de obra ou romance literário, sim? Bom, como eu já falei, sim, na aula passada, só para dar uma percorrer um pouquinho do movimento, sim, o realismo, sim, vai surgir na segunda metade do século XIX, com o avanço das ciências naturais, sim, das ciências sociais também, através da filosofia, antropologia, sociologia, sim, uma mudança filosófica enquanto a política e a economia, sim. Os escritores realistas vão criticar essa idealização romântica, sem colocar o amor idealizado, as relações idealizadas, já para colocar o real, sim, a fotografia da realidade. Se expressa objetivamente a realidade, como eu falei, sim, descrevendo o mundo de maneira distanciada, racional e objetiva, sim? Propõe uma nova forma de análise da sociedade. Como o realismo vai surgir na França, sim, através da publicação da obra Madame Bovary, de Flaubert, sim, no ano 1857, nessa época ainda estava bem vigente o romantismo no Brasil, e só no ano 1871 vai se inaugurar o movimento no país através da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, sim? Características gerais, sim, literatura como veículo de denúncia, como eu falei já, sim, uma denúncia social, sim, fazer com que o leitor possa abrir os olhos, sim, perante situações sociais que adoecem a sociedade, que aí está também uma relação com o tema de hoje, que é a loucura. Muita descrição, sim, objetividade, valorização do momento histórico, sim, com tudo o que estava acontecendo no Brasil nesse momento histórico e no mundo também. Linguagem mais acessível ao público leitor, porque a ideia é criar essa conscientização, sim. Respeito à lei da causalidade, sim. As ações das personagens apresentam uma causa e um efeito, sim. Personagem condicionado pelos fatores naturais e pelo comportamento, raça e clima, né? Não idealização das personagens,
Análise crítica da burguesia e tendências anticlericais seriam uma denúncia